Capítulo 71. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Capítulo 72. O bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí nas últimas linhas uma frase muito parecida com despropósito e eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfregas no joelho, lava-as e nada. Não acha o despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por R$200. Indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único! Vós que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar. E não porque seja o das minhas memórias, faria a mesma coisa com o almanaque de Lemmat, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73. O Lanchion. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos? Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso lanchion. Vinho, fruta, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração, aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez.
Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa, mas Dona Plácida não aceitava nunca. "Você parece que não gosta mais de mim", disse-lhe um dia Virgília. "Virgem Nossa Senhora!" exclamou a boa dama, alçando as mãos para o teto. "Não gosto de Iaiá, mas então de quem é que eu gostaria neste mundo?" E pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-se-lhe os olhos de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito. Eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. Capítulo 74. História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros trabalhos de doceira compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16, casou com o alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cosia também de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas e ensinava algumas crianças do bairro a 10 tostões por mês. Com isto iam-se passando os anos. Não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções a que resistia. "Se eu pudesse encontrar outro marido", disse-me ela, "creia que me teria casado." Mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito. Não sendo, porém, mais delicado que os outros, Dona Plácida despediu-o do mesmo modo, e depois de o despedir chorou muito. Continuou a coser para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade. Mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe a pediam. E bradava: "Queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa. Não se come vento. Ora esta, moços tão bons como o Policarpo da venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é?" Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe não o fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas, mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo: "Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Iaiá. Boa gente que me deu o que fazer e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, 1 ano, mais de 1 ano, agregada costurando. Saí quando Iaiá casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olha os meus dedos, olha estas mãos." E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. "Não se cria isto à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Iaiá me protegeu e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola." Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim.
Capítulo 75. Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé ao acender os altares nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para outro na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos num momento de simpatia.